Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Nós hoje vamos terminar a carta de 1 Pedro e sou-vos sincero. Ao começar a preparar o sermão, percebi que havia muito mais para dizer do que eu pensava. E penso que há uma mensagem importante, há um resumo que Pedro faz desta carta, que se nós, e é de uma forma de doxologia, portanto, de adoração, de despedida, e que se nós perdermos o que está ali, nós perdemos, afinal de contas, a mensagem toda que ele quis entregar na carta de 1 Pedro. Por isso eu quero pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias, mais uma vez, pela última vez, em 1 Pedro, no capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, e vamos ler dos versículos 10 em diante. 1 Pedro 5, 10. E peço, por favor, que prestem bem atenção às palavras de Pedro. 1 Pedro 5, versículo 10. E assim diz a palavra do Senhor. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Aquela que se encontra em Babilônia também eleita, vos saúda, como igualmente o meu filho Marcos, saúda-vos, saudai-vos uns aos outros com um ósculo de amor. Paz a vós outros que vos achais em Cristo. Vamos orar, irmãos. Pai Santo, mais uma vez queremos dizer que só Cristo nos sustém. Só a palavra de Cristo sustém e alimenta as nossas almas, Senhor. Por isso, nesta hora, eu te peço em nome de Jesus, que a tua palavra, apenas ela, seja pregada para edificação, para correção, para alimento da tua igreja, Senhor. Que Cristo seja engrandecido, que eu diminua e Ele cresça. Apenas Cristo esteja visível no coração e nos olhos da tua igreja, para a glória eterna do Senhor. E é isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Parece-me que Pedro, no final desta carta, nestes últimos versículos, ele quer resumir de uma forma muito poderosa e impactante, em poucas palavras, aquilo que ele veio ensinando ao longo de 1 Pedro e que eu tive o privilégio de partilhar convosco ao longo de vários sermões. Já perdi a conta. E por isso, aquilo que me parece que Pedro quer mostrar mais uma vez àqueles que leram esta carta, é que o Deus verdadeiro, é o Deus de toda a graça e o Deus de toda a glória em Cristo Jesus. Como eu disse, chegamos ao fim da carta e estes versículos que acabamos de ler têm de ser vistos à luz daquilo que Pedro disse no início da sua carta, logo no capítulo 1, no versículo 13. Ou seja, colocar a esperança dos seus leitores unicamente da graça de Cristo a ser revelada. É isso que ele fala nesse versículo. Pedro quer relembrar agora os seus leitores de forma clara, poderosa,
mas também bem simples e sucinta, o que ele ensinou e que deve ser aplicado às suas vidas. E a nós também. Para isso, Pedro relembra que Deus é soberano sobre todas as circunstâncias, inclusive sobre os sofrimentos. E este é um tema desta carta, é um tema principal. Eu falei várias vezes disso ao longo dos meus sermões. É interessante notar que o texto de hoje, apesar de ser uma doxologia, portanto é uma despedida, é uma adoração final, ele é um pouco diferente daquilo que normalmente encontramos nas cartas das Escrituras, nas outras cartas das Escrituras. E, meus irmãos, isso é logo motivo para ficarmos muito atentos às palavras que lá estão. Na verdade, aquilo que Pedro faz é reunir nestes versículos os grandes pontos da sua carta. E aquilo que vemos nos versículos 10 a 11, coloquem os vossos olhos, por favor. Aquilo que Pedro vai fazer é apontar para a graça de Deus, a união dos crentes com Cristo, a soberania de Deus no chamado cristão, a glória eterna de Deus, a glória que segue o sofrimento e o povo santo que em Cristo Deus está a criar. E ele faz isto em 2 versículos. Inacreditável. E obviamente termina nas despedidas nos versículos 12 a 14. Pois é precisamente pela graça de Deus que eu quero começar esta manhã. Nada do que Pedro falou, inspirado pelo Espírito Santo e que o levou a escrever esta carta de 1 Pedro, esteve alguma vez ausente da graça de Deus. Nada esteve assente na capacidade de algum homem, mulher, nem dele mesmo. Mas foi sempre graça do princípio ao fim. E isto tem que ficar no nosso coração. É com base nesta graça, ou nessa graça, que o argumento da perseverança no sofrimento é apresentado. Como eu já disse, que é um ponto principal da carta. Onde lemos, eu quero ler com vocês outra vez, versículos 10 a 11, para vocês verem os pontos que eu acabei de vos referir, como eles estão lá, neste texto. Por isso, coloquem os vossos olhos que eu vou reler o texto. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus é o Deus de toda a graça. Foi Martin Lloyd-Jones que disse: nós somos o que somos inteiramente e somente pela graça de Deus. E se entendermos que graça permeia tudo aquilo que a criação recebe de Deus, seja ela de forma especial aos seus filhos ou de forma geral a toda a criação, neste caso, porque Pedro está a falar para cristãos, ele nos ensina algumas implicações especiais dessa graça. Reparem, assim, essa é a graça que salva, que em Cristo vos chamou. Tal como encontramos em 1 Pedro 1,10, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinado. Ou ainda em 1 Pedro 1,13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Mas esta também é a graça que sustenta os crentes na sua caminhada. Como ele próprio diz o Pedro, ela mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E nós já tínhamos lido em 1 Pedro 4:10, serviam uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou ainda em 4,
Ou ainda no capítulo 5, no versículo 5. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Agora reparem, meus irmãos, tudo isto acontece em Cristo. Vejam a expressão que ele usa no texto. Em Cristo. Por favor, não se deixem enganar por estas duas simples palavras. Porque as implicações de em Cristo são imensuravelmente preciosas, poderosas. Elas são a diferença entre a vida e a morte. Esta expressão tem consequências eternas. Então o plano de Deus é trazer os crentes em Cristo à sua eterna glória. Esta é a promessa que não falha. Vejam, por exemplo, o que lemos em João 17, 22 a 24. É o próprio Senhor Jesus que diz isto. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Em Cristo, todos os crentes estão unidos uns aos outros como um corpo espiritual, logo unidos a Cristo, mas também unidos a uma comunidade, um corpo em Cristo. Eu não sei se vocês já perceberam, mas uma das coisas que fica muito claro ao longo das Escrituras é que a linguagem em Cristo, e Paulo usa muitas vezes esta expressão, tem uma relação corporativa na sua natureza. Ela não é só individual, ela é corporativa. Os cristãos não são ligados a Cristo somente individualmente, mas uns com os outros, como um corpo. Por exemplo, como encontramos em Romanos. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E, meus irmãos, isto tem mesmo que mudar a nossa perspectiva sobre a igreja. Isto tem que mudar a importância que nós damos à igreja local. Eu vou repetir. Em Cristo tem implicações individuais, mas ela tem implicações corporativas. E Pedro reforçou esta ideia na sua carta, porque percebemos que no capítulo 5, que a inclusão dos crentes para participar na glória de Deus acontece por causa da sua união com Cristo. Assim entendemos que tudo o que precisamos para desenvolver a nossa salvação está em Cristo. Esta graça que salva está na união do crente com Cristo. Cristo é o centro da nossa salvação. Vou-vos deixar alguns textos como exemplo. A graça de Deus está em Cristo. 2 Timóteo 2:1. O amor de Deus está em Cristo. Romanos 8:39. A salvação está em Cristo. 2 Timóteo 2:10. A vida eterna está em Cristo. 1 João 5:11. Tudo pertencente à nossa salvação é encontrado em Cristo e, portanto, vem dele. 1 Coríntios 1:30. Portanto, é em Cristo que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Efésios 1:3. E da mesma forma, na caminhada cristã, importa perceber que Cristo é a nossa santificação. 1 Coríntios 1:30. A verdade está em Cristo Jesus. Efésios 4:21. Cristo é a nossa sabedoria. 1 Coríntios 1:30. A fé e o amor são encontrados em Cristo. 1 Timóteo 1:14. Em Cristo há encorajamento, consolação de amor, comunhão do Espírito, afeição e compaixão. Filipenses 2:1.
E porque é Deus quem em Cristo nos chama, Pedro quer ainda relembrar da mesma forma que o Deus que é o Deus de toda a graça é também um Deus soberano. E não menos importante, que o plano soberano de Deus e o sofrimento cristão, eles juntam o conteúdo desta carta. O sofrimento é parte de uma vida verdadeira com Cristo. E aqui Pedro que vai afirmar muitas vezes na carta é que esse sofrimento precede a glória futura. É por isso que, apesar do sofrimento passageiro, os crentes exultam, se alegram e anseiam a sua herança nos céus, em Cristo, conforme encontramos no capítulo 1 desta carta. Ou seja, eles são chamados para perseverar e ter alegria na comparticipação dos sofrimentos de Cristo até à glorificação da Igreja. Vimos isso no capítulo 4. Então o Deus de toda a graça é o Deus que em Cristo chama à salvação e que em Cristo sustenta a sua Igreja a caminhar hoje e até à volta do Senhor. E isto tem como vista, é isso que Pedro vai dizer, exclusivamente a sua eterna glória. A glória de Deus. A glória eterna de Deus. Como Pedro coloca no versículo 10. Meus irmãos, se há algo reconfortante e tremendo para a alma de pecadores resgatados, é saber que o próprio Deus, é o próprio Deus que chama os crentes a participar na sua glória. Logo, não há nada que o possa impedir. Que coisa tremenda e maravilhosa. Não há nada que possa impedir o chamado de Deus para os crentes participarem na sua eterna glória. Sejamos sinceros, ninguém aqui merece essa bênção eterna. Ninguém. Eu não mereço, com certeza. Mas em Cristo, Deus garante a participação na sua glória eterna daqueles que, em Cristo, depositaram a sua fé e a sua vida. Entenderam? Em Cristo. Notem, a palavra glória, ou glorificar, aparece 14 vezes nesta carta. Eu contei. 14 vezes. E não foi por acaso, que eu não sei se os irmãos perceberam isso ao longo dos sermões, que eu usei esse termo glória em 7 dos títulos dos sermões. Ela é importante. Assim é importante relembrar, e eu quero fazer isso agora, como vimos em sermões anteriores, que os cristãos são chamados para ser o exemplo que glorifica a Deus, na forma como relaciona com os crentes, descrentes e inclusivamente com as autoridades. Nós vimos isso no segundo capítulo. Outra característica deste povo é a forma como servem, como trabalham, como as suas vidas demonstram um serviço que glorifica a Deus. Foi o título de um sermão também, no capítulo 2. Enquanto famílias, os cristãos devem ser as famílias que glorificam a Deus, onde a relação entre marido e esposa são moldadas primariamente pela palavra do Senhor. Vimos isso no capítulo 3. Os cristãos são chamados ainda para ter uma vida totalmente centrada na glória de Cristo, onde nenhum aspecto ou esfera da sua vida fica de fora. Absolutamente nada. Nada fica à parte da obediência e do temor de Deus. Este é um povo único, transformado e sustentado pela sua unidade em Cristo. Todos com os mesmos objetivos, vontades, movidos pela compaixão e pelo amor. E isso é um trabalho feito pelo Espírito Santo, que concede isso de forma transformadora a cada um de nós. Só Deus pode fazer isso em nós. E assim vai moldando o coração da Igreja de Cristo. Ficou claro que todos os cristãos estão a ser chamados, independentemente da condição em que se encontram. Eu volto a relembrar, estamos a falar de pessoas perseguidas, no contexto da carta, a ter uma vida
que glorifica a Deus. Vocês estão a ver a palavra glória? Glorificar? É um povo chamado para obedecer àquilo que o mundo odeia. É um povo chamado por Deus para lutar contra o seu próprio pecado. É um povo que ama Cristo, chamado para obedecer e viver contra um mundo que odeia Deus e ama os caminhos de Satanás, que são caminhos de destruição e de pecado. A Igreja de Cristo é chamada para ser a Igreja que glorifica Deus. Onde vimos que o que está em causa é a pureza do seu povo. Um povo chamado para ser santo. E isso significa separado do pecado. É isso que significa ser santo. E separado dos velhos hábitos do mundo, que vive agora, de acordo com a palavra de Deus. Vimos isso também no capítulo 4. Esta é a igreja que é convocada a glorificar a Deus nas provações. Vimos isso em 1 Pedro 4, 12 a 19. Deus permite estar presente no sofrimento, nas provações, nas lutas, nas dificuldades, através do seu Espírito, para a glória de Cristo. Em todos os momentos de obediência a Deus, o Espírito Santo, essa é uma garantia, estará na vida dos crentes, guiando e enchendo as suas vidas de forma única e especial. Essa é uma promessa do Senhor. A certeza da presença de Deus no meio das tribulações é essencial para nós. E ela é certa. Mesmo que muitas vezes caímos na tentação de pensarmos que o Senhor nos abandonou ou se esqueceu de nós, não, Ele nunca vai abandonar os seus filhos. Pedro deixou bem claro ao longo da sua carta que quem obedece a Deus é guardado por Deus. Simples assim. Simples assim. Por isso os cristãos são moldados pela verdade de que o sofrimento e a injustiça não é motivo ou desculpa para um crente se afastar de uma vida de obediência à palavra de Deus. Antes, é motivo para anunciar sempre o Evangelho. Que grande e poderoso testemunho da graça de Deus, que nas dificuldades e tribulações, muitos irmãos nossos têm dado como um verdadeiro testemunho do Evangelho de Cristo. Porque eles creem nisto. Deus está presente nas tribulações. Deus nunca vai abandonar a sua igreja, os seus filhos. Porque tudo na vida do cristão pertence a Cristo, depende dos méritos de Cristo e da sua obra. E é para a sua glória. E isso inclui, meus queridos irmãos, os nossos sofrimentos, as nossas lutas, as tribulações. Assim como Cristo sofreu e Deus o exaltou, assim Deus faz com os seus filhos. E essa é a glória que segue o sofrimento, conforme Pedro disse na sua carta. Mas Deus não só nos abandona, meus queridos irmãos, mas Ele deixou homens, pastores, chamados segundo o caráter de Cristo, para cuidar do seu rebanho. Foi o sermão que eu preguei há 2 semanas atrás. Tinha o título Modelos que glorificam Deus. Chamava-se isso. Modelos que glorificam Deus. Em 1 Pedro 5. Logo, o modelo que Cristo apresenta para a liderança da igreja, uma vez que esses devem ser modelos para a igreja, também se aplica a todos os crentes. Eu disse-vos isto. As tentações são as mesmas, as lutas são as mesmas e a responsabilidade de um caráter moldado pelas Escrituras é para todos os cristãos. Não é só para os pastores. Aquilo que é exigido no caráter de um pastor é um modelo que Deus usa para aplicar a toda a igreja. É o mesmo modelo. Portanto, vimos que até aqui, que nada na vida dos crentes está à parte do senhorio de Cristo. Todas as esferas e circunstâncias da sua vida
são para a glória de Cristo. Isso significa, eles estão em Cristo. Portanto, em Cristo não é uma palavra para ser levada de ânimo leve, meus irmãos. As palavras são simples, mas a mensagem é poderosa. E este é o povo santo que em Cristo Deus está a criar. Pelas palavras de Pedro, que ele usou aqui neste texto. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Os cristãos já são a nação santa, a raça eleita, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Os cristãos têm uma nacionalidade que não é terrena. Deus fez uma nação santa de todas as nações, uma nação separada para a glória de Cristo. Este é o povo que é propriedade exclusiva de Deus, por quem Deus mostra o seu zelo. E zelo é um tipo de ciúme santo. É isso que significa ser zeloso. São meus. Ninguém lhes toca. Em Cristo, Deus ama os seus filhos e eles não pertencem a mais ninguém. Em Cristo. Deus não divide o seu amor por nós com mais ninguém. Somos dele. Tudo lhe pertence. Isto é segurança para as nossas almas, meus irmãos. Isto é segurança. Portanto, devemos viver como uma expressão exata desses cidadãos do céu. Onde as nossas vidas só podem ser vividas em perfeita união com Cristo e com a sua igreja. Em tão profunda comunhão com Ele, meus queridos irmãos, a ponto de sermos facilmente identificados como essa nação santa e como o povo que pertence exclusivamente a Deus. É esse o nosso chamado. É dele. É de Cristo. É de Cristo. É de Cristo. Se há algo que Pedro nos mostra no final desta carta, para alguém que a leu, é que é impossível alguém se esquecer de quem Deus é verdadeiramente, ou do seu poder infinito. E isto, meus irmãos, tem que ser segurança para aqueles cujas pernas estão trêmulas esta manhã, cujo coração está amedrontado, ou cuja alma está desesperada. Talvez você esteja aqui nesta manhã, é a primeira vez que você ouviu estas verdades sobre o Evangelho. Ou se calhar já ouviu muitas vezes, ainda não entendeu. Ou ainda continua com o coração endurecido a lutar contra a palavra de Cristo, a lutar contra Cristo. Deixe-me dizer-lhe o seguinte: se isso acontece, é porque você continua a lutar contra um Deus santo, que não tolera pecado. E a resposta para esse problema, com consequências com consequências eternas, a resposta está somente em Cristo. Deixe-me deixar claro mais uma vez, bem claro. Tudo o que diz respeito à sua salvação está em Cristo. Você entendeu? É que existem pelo menos duas implicações muito importantes que surgem do facto de que tudo o que diz respeito à salvação está em Cristo. Pelo menos duas. Primeira, se você é um crente em Cristo, você está nele. Portanto, participa de todos os benefícios da obra e dos méritos de justiça de Cristo. Por outro lado, visto que as bênçãos da salvação estão todas em Cristo, não há outro meio de recebê-las, senão através da fé nele. Portanto, aqueles que não creem nele não compartilham destas bênçãos. Você precisa desesperadamente de Cristo, de correr para ele, de pedir a Deus que o salve nesta manhã, se você se encontra nestas condições.
Se você está sem Cristo, você precisa de estar em Cristo. Mas Deus será sempre um Deus soberano sobre todas as coisas. Tudo está debaixo do seu domínio. Não se engane. Não deixe o seu coração duvidar nunca. Deus é soberano sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos. O domínio é dele, pelos séculos dos séculos. O domínio é dele sobre governos, nações, estados, céu, anjos, demónios. Tudo está debaixo do seu domínio e poder da sua palavra. E ela será cumprida. Mas observem, se você está em Cristo, tem algo que é imerecido, mas único. E isso é a expressão do poder, da graça, da sabedoria e do domínio do Senhor. É Deus que faz isso. E aquilo que Deus faz nunca pode ser desfeito. Se você está em Cristo, isso nunca poderá ser desfeito. Eu quero terminar, meus irmãos. Vejam, esta é uma carta real para pessoas reais. Como eu, como vocês. Não é uma fábula, não é um conto. É a continuidade daquilo que aconteceu em Jerusalém, hoje, há mais de 2000 anos. Vejam, Silvano é mencionado no versículo 12. Provavelmente refere-se a Silas, que foi companheiro de Paulo na segunda viagem missionária. Nós podemos ver isso em Atos 15:40. O próprio Pedro, ele vai sofrer perseguição na cidade de Roma, como um estrangeiro, como um exilado, e será provavelmente o local onde ele escreveu esta carta. E daí a referência à Babilónia, referindo-se à cidade de Roma. O próprio Marcos, ele próprio, que é mencionado nesta carta, ele próprio sentiu as consequências de uma perseguição severa. E se vocês forem ler Atos 15:38, vocês veem que ele fraquejou. Mas agora está com Pedro. Restaurado, útil para o ministério e um dos autores do Evangelho, dos Evangelhos do Novo Testamento. Mas não é só isso. Não é só uma carta real para pessoas reais. Esta é uma mensagem real sobre um Deus real, de testemunhas e discípulos reais de Jesus Cristo, encarnado, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E estas palavras de despedida de Pedro são a revelação daquilo que todos precisamos no meio das tribulações. Encorajamento e confiança nos planos de Deus e no poder de Cristo, auxiliados pelo Espírito Santo. Até o ósculo santo, que ele refere no versículo 14. Repararam? Ósculo santo, um beijo. Assenta na verdade que em Cristo nos devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. E tudo acontece. Nada está à parte dos planos de Deus e dos planos de salvação para o seu povo. E este é o testemunho da verdadeira graça de Deus. Todas as bênçãos são recebidas através da união com Cristo. Nada é recebido nesta vida e na eternidade sem Cristo. Vejam 2 Coríntios 5:17 que eu vou ler. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E como conclusão, Pedro despede-se com a paz de Cristo, como eu também quero terminar. Com a paz de Cristo. Porque a verdadeira paz, meus queridos irmãos, ela não vem deste mundo. Mas exclusivamente quando nós estamos em Cristo. E eu quero terminar com as palavras de Jesus Cristo. Para que você nesta manhã consiga obter essa paz. E é Ele mesmo que diz em João 14.
de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, em Cristo. Essa é a minha oração para esta manhã. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai Santo, transforma corações nesta manhã, para que todos aqui neste lugar, nesta manhã, estejam em Cristo Jesus, Pai. Alcança-nos com a segurança da Tua soberania, da Tua glória, o Teu domínio eterno. Em Cristo Jesus, Pai, nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos.